Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de saúde, bem-estar, saúde mental, saúde física. E hoje nós temos um assunto que você precisa saber e precisa compartilhar. A nossa convidada, ela é uma especialista em deixar as pessoas mais felizes. E você vai entender o porquê. A pergunta de hoje é: como que pode fazer uma transição de carreira depois dos 40? Trabalhei a minha vida inteira nisso, mas não estou me sentindo mais realizado fazendo o que eu faço. Será que ainda dá tempo? Estou velho demais? É possível? Ainda posso errar? Posso me arriscar? Você vai descobrir isso com a nossa entrevistada mais que especial. Salve, Juliano! Bom, é uma alegria estar com vocês aqui na mesa, principalmente com a Nath, uma amiga querida. E eu tô muito querendo saber, porque se tem uma coisa que deve ser difícil é fazer o que não gosta e permanecer fazendo. E a Natália vai poder nos ajudar, né? Principalmente essas pessoas que trabalham com aquilo que não gostam, a se encorajarem, quem sabe, a dar um passo, né, para fazerem essa transição. E a nossa especialista que vai ajudar as pessoas a entender como. Dani. Muito bom estar com vocês. Mais um episódio. Estou animado também o episódio de hoje. Acredito que vai agregar muito às pessoas que nos acompanham. Vambora, vai. Vai que Bora. Protagonista aqui não somos nós, é a convidada. É ela, Natália Auão. Por ordem de importância, eu vou apresentar aqui o que ela faz, hein? Ela é mãe do Francisco. Ela é esposa do Bruno e ela é especialista em gestão de pessoas, liderança, marketing e neurociência. E hoje a Nath se dedica a ajudar as pessoas a transicionar de carreira. E isso faz com que elas descubram uma vida muito mais feliz. Então, hoje eu poderia dizer que o seu motivo aí da sua existência é ajudar pessoas a serem mais felizes. É isso, Nath. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, além de tudo isso, eu tenho que falar que eu sou uma mulher em transição, né? É uma mulher em transição. Uma mulher em transformação, que até mesmo para ser mãe, para ser esposa, para ser uma profissional, a gente precisa lembrar que somos indivíduos, né? Uhum. E que a gente também tem que se priorizar, se cuidar. E eu tô falando isso pra gente lembrar, mulheres, e pra mim mesma, né? Pra gente precisa reforçar o tempo todo que o quanto é importante a gente lembrar que antes de tantos papéis, nós somos mulheres e que a gente precisa cuidar da gente primeiro para poder estender a mão e cuidar de tantas outras pessoas. Se desenvolver, aprender, crescer, vamos buscar a nossa versão melhor todos os dias, né, Nath? Todos os dias. É um grande prazer ter você aqui. Nós temos uma história juntos, né? Gente, eu tenho história com todo mundo. Mas a minha, arrisco dizer que a minha é mais importante aqui. Eu só estou hoje fazendo o que eu estou em função de algumas coisas que a vida me proporcionou colocando a Natália. Eu transicionei na minha vida para abrir espaço para o Bruno chegar. E a gente vai... também na minha vida. É isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria, assim, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, Nath, conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional e aí esse fato aí que levou você a transicionar de carreira e que desencadeou uma série de eventos. Quanto tempo tem podcast? Mentira. Fazer um breve resumo. Bom, eu sou do interior, né, de São Paulo, o R não saiu e eu moro aqui há 9 anos e ainda não falo tu, então acho que não vai chegar, né? Eu só peguei o Green Card Santista, casando com Santista e fazendo filho aqui, né? Mas sou do interior de São Paulo, sou de Taubaté. Amiga da grávida, a famosa grávida. Gente, é que eu não trouxe a foto, mas eu posso mandar depois. Eu fui no casamento em que a Record estava gravando aquela mulher grávida. Você lembra disso que virou meme? Uma mulher a grávida de Taubaté, mundialmente conhecida. É amiga dela? Não é amiga. Era? Não, eu fui num casamento que a mulher estava naquela fase em que ela fingia que ela era grávida. Eu sentei na igreja e a mulher ficou o casamento inteiro sentada atrás de mim. Eu fiquei um mês aparecendo na Record. Só que não tinha WhatsApp, graças a Deus. O YouTube também não era tão utilizado, mas as pessoas ligavam na minha casa pra perguntar se era eu mesma que estava sentada na frente da grávida. E dava pra saber que era fake olhando assim? Claro, eu falava, gente, é uma bola de pilates na barriga dessa mulher. Porque ela andava meio de ré. E daí
na festa, ela começou a dançar com o marido com a barriga de lado. Eu falei, gente, uma mulher com uma barriga de grávida de 4 filhos não tá dançando desse jeito e andando desse jeito, né? E aí eu lembro que eu fui botar a mão na barriga dela, ela não deixou. Ah, é? Eu falei, nossa, Delay, não põe a mão, dói. Dói. Ah, tá bom. Gente, fake total. Enfim, conhecia. Minha mãe tem uma foto com essa mulher. Se vocês precisarem, tá aí, tá? Eu tenho provas. Mas, além de grávida de Taubaté, tem muitos famosos na minha cidade, né? Hebe Camargo, Cid Moreira, Monteiro Lobato, né? A Celi Campelo, Natália Wan. E em Taubaté tem um presídio em Taubaté que ficam muitos famosos. Famosos, Chico Picadinho. É uma cidade, caminho, peculiar. Né? É peculiar. Eu falo que é uma cidade maravilhosa porque você tá a 3h30 do Rio de Janeiro, 40 minutos de Campos do Jordão, 1 hora de Ubatuba e 1h30 de São Paulo sem trânsito. Só perde pra Santos. Que maravilhosa também, né? O que dizer? Gente, mas assim, resumindo a minha carreira, né? Cresci e já com o trabalho dentro de casa. Minha mãe, ela tinha um comércio colado em casa de artesanato, me dava aula de artesanato, papelaria e tal. Então, para mim, o universo profissional, ele meio que fez parte do meu crescimento. E não era um hobby. A minha mãe realmente, 3 filhos, ela precisava entrar em casa, fazer almoço, cuidar das coisas pra gente poder ir pra escola. E quem cuidava da loja nesse intervalo era eu. E algumas vezes eu mesma ficava ali cuidando e atendia e troco e tal. Então, eu acho que o contato com o público e talvez essa segurança na comunicação tenha vindo a partir dos meus 9 anos por conta dessa necessidade, né? E oficialmente mesmo comecei a trabalhar com 15 anos. Eu pedi emprego para a mãe de um amigo meu da escola que estava abrindo uma loja e ela foi bater na porta da minha casa perguntando para minha mãe se podia mesmo. E assim eu comecei minha carreira. Então eu trabalhei uns bons anos no comércio, trabalhei em loja de perfume, ralei bastante em sapataria, indo buscar sapato no estoque, voltando e o cliente indo embora, coisas do tipo. Aí depois trabalhei muitos anos em shopping também, como Taubaté é uma região industrial. Eu entrei para trabalhar em multinacionais também, trabalhei como recepcionista, secretária executiva e tal. Aí nesses intervalos onde eu ficava, sei lá, desempregada ou saía por algum motivo, eu pegava minha rescisão, ia para São Paulo, fazia comprinhas e virava muambeira. Eu falo que eu tenho Eu nunca parei de trabalhar, acho que isso está assim, muito forte. E aí fiz muamba de 25 de março a Miami, Orlando, e fiz várias coisas, enquanto trabalhava, pegava feriado e tal, e quando o dólar era 2,15. Faz tempo. Mais tempo. E aí fazia umas comprinhas aí para levantar uma grana extra. Então eu sempre fui dessa de olhar o trabalho e olhar opções no paralelo. De empreender. Sempre teve essa Sempre, Eu acho que isso muito da minha mãe, porque a minha mãe, ela, embora ela tivesse essa loja, em algum momento ela teve que fechar, cuidar dos filhos, e aí ela nunca parou de fazer renda. Né? Então ela cozinhava, arrumava uma coisa para vender. Então eu sempre fui vendo esse corre, meu pai trabalhando fora e área comercial também, e a minha mãe sempre nessa coisa de criar coisas para vender, estando ali cuidando da gente. Então isso para mim foi muito natural. Aos 23 anos eu virei executiva, entrei no Sistema S, né, para trabalhar. Entrei num cargo administrativo, passei por 50 funções, eu falo que 50 funções administrativas, porque num setor tem muitas funções. E quando eu estava prestes a sair, porque eu odiei a área administrativa contábil, sabe? Eu odiava fazer conciliação bancária, eu ia trabalhar chorando. Aí eu falei, não, gente, meu negócio é gente, não é papel e número, eu vou sair fora. Aí abri uma vaga para ser executiva. Eu falei, bom, vou concorrer, sem experiência, mas vou tentar. E aí eu fui muito honesta, eu falei, olha, eu tenho experiência de comércio no varejo, mas eu não tenho experiência de negócio corporativo, mas posso aprender, tenho vontade. E aí me coloquei à disposição e assim fiquei 10 anos como executiva corporativa, trabalhando ali no Senac. No Senac. Aí fiquei 10 anos trabalhando no Vale do Paraíba, ali, Volks, Confab, empresas grandes, né, multinacionais aí diretamente ligadas ao petróleo, automobilísticas, as fábricas que produziam produtos para automobilística e tal. Então, fui construindo essa trajetória no Vale do Paraíba.
Aí, quando eu tava com uns 30 anos, mais ou menos, eu falei, ai, cansei, gente, eu preciso respirar outros ares. Aí, comecei a participar de processos em outras cidades do estado de São Paulo. Aí, apareceu o Santos. Eu falei, por que não, né? Aí, vim pra Santos em 2016, janeiro de 2016, sem casa pra morar, com as minhas coisas dentro do carro. Falei, bom, lá eu arrumo uma pensão e vai ser assim, que alta temporada você não aluga nada em Santos, né? Complicado. Falei, lá eu vejo, eu preciso bater o ponto. E assim vim para Santos, desbravar a área corporativa também pelo Senac, não conhecia nada da Baixada Santista, nem ninguém, nada na cidade, nem no trabalho. E aí construí, criei vários projetos, tanto na área de gestão pública, quanto empresas privadas. Gostei muito, eu falo que foram 10 anos na área corporativa com vendas, assim, que eu fui muito feliz. E eu saí feliz para ir para uma área de coordenação de gestão de pessoas, porque embora eu trabalhasse como executiva e criasse muito projeto, em muitos momentos eu liderava alguns projetos indiretamente, mesmo sem ser gestora, e isso estava muito forte em mim. Eu falei, eu preciso testar para ver se eu sei fazer isso. Será que eu sei realmente liderar pessoas, né? Fazer gestão, enfim. E aí me coloquei nesse papel, fiquei por quase 3 anos nessa função, foi maravilhoso para mim. Assim, eu acho que o que deixa a história boa é saber que realmente eu consegui deixar um legado no quesito liderança e desenvolvimento de pessoas, numa época que foi muito crítica, que foi a pandemia. Então, eu entrei na gestão, deu 1 ano, caiu pandemia. E aí, liderar projetos diferentes, pessoas, era uma média aí de 40, 50 pessoas dentro e fora da empresa, trabalhando 16 horas por dia. Burnout, né, gente? Aí eu vou deixar vocês perguntarem mais coisas, senão eu desinvesto a falar. E assim eu conheci o Bruno, posso contar? Não, eu ia te perguntar que o pessoal reconhece você por ter, além de todos esses talentos aí que você falou, empreendedorismo, liderança, diz que você tem bons olhos para buscar talentos, descobrir talentos, é isso? Você fez uma contratação em Santos, assim, participou de uma contratação. Conta aí pra gente aí. Olha, modéstia à parte. O cara tava perdido lá no comércio exterior. Que eu vi, que inclusive é legal. Agora só pra você entender aí. Networking, né? A nossa história se encaixa aqui. Eu estava no comércio exterior, com o burnout, o meu filho tinha acabado de nascer, o Benjamin, eu atendia parte aí do mercado de exportação de amendoim no interior de São Paulo, Presidente Prudente, Ribeirão dos Índios. Eu tinha que ir para lá quase toda semana, eu já não aguentava mais ficar longe de casa. E aí surgiu ali, alguém me enviou uma vaga de executivo no Senac. Área comercial, eu não sabia nem que existia. Aí fui lá, né? Fui participar do processo seletivo e encontrei a Natália e acabei entrando aí nessa vaga que era dela, né? Foi nessa transição que ela fez para a área de coordenação que eu acabei entrando na área dela. Ela me deixou um pepino, porque ela inventou de vender 1 milhão antes de sair. E a minha meta, então, ela deixou isso de budget. O budget é 1 milhão. Esse aqui é tua meta, tá? Eu vendi isso daqui, esse projetinho aqui, é daqui pra cima. É tipo isso. Eu subi a régua. E agora passa o burnout pra ti. Boa. E aí eu vim desse processo de burnout, mas é muito louco como as coisas funcionam, porque essa minha transição para um lugar onde ela estava ali saturada, para mim foi muito bom. Eu me encontrei novamente e aí ela acabou também se encontrando, né, Nath? O meu burnout veio depois, eu era feliz. Então tá tudo bem. Eu era feliz, não sabia. Não sabia, é isso. Parece eu na empresa dos chineses aqui na esquina de casa. Era feliz e não sabia. Aí decidi mudar e tive o burnout também. Mas você sabe, assim, que quando eu saí da área de executiva, eu realmente estava muito feliz. É que pra mim já tava assim, eu já fiz tudo que eu achei que dava pra fazer.
Se eu tivesse que continuar nessa carreira comercial, eu teria que mudar de escala ou trocar de empresa, porque eu já tava, assim, bem... Você sente que você entrou no marasmo, você entrou eu tava ali ali meio que trabalhando freio de mão puxado, porque eu sabia que eu podia mais. As coisas meio já andavam sozinhas, e aí, tipo, já não tinha mais motivação, aí você fala, meu, vou arrumar uma sarna pra me coçar. Eu preciso de outro problema, um problema maior. E aí foi legal, porque veio o coordenador, né, de São Paulo, a gerente da unidade, participar do processo seletivo. Ela falou, você quer participar? Eu falei, se vocês acharem que, né, que eu devo contribuir, sim. E eu lembro que eu não podia ficar no processo inteiro, então eu entrei e fiquei 1 hora inicial, assim, e foi numa rodada de dinâmica, onde cada participante pegava um papelzinho e só podia abrir na hora que ia falar. E tinha uma pergunta que a pessoa tinha que se virar para responder. E tinha umas 20 pessoas na sala. Aí eu apresentei, eu falei, ó, o trampo é esse, tal, é assim, assado, estou indo, né, vou ficar aqui, mas não vou ficar até o final. Aí rodou, chegou no Bruno. Aí o Bruno abriu um papelzinho, se eu estiver errando a pergunta, você fala, conte uma situação em que você errou. Foi isso? Exatamente isso. Meu, essa é a melhor pergunta de processo seletivo, né? Aí, cara, ele respirou fundo. Vou contar. E ele foi muito honesto. Ele contou... Posso falar cagada? Fala, lógico. Ele falou uma cagada que ele fez muito cagada. Muito cagada. Era uma cagada violenta. Era uma cagada internacional violenta, entendeu? Não, deixa eu falar então. Cara, eu tinha fechado um cliente, cara, de exportador de sisal em Retirolândia, na Bahia, pelo telefone aqui, tá? Ligando e tal, me passou uns containers, não tinha contato nenhum, foi pelo telefone nessa área e tal. Ela começou me passando os containers e tal, construindo uma relação de confiança com ela. Um dia ela falou para mim e disse assim, eu vou te passar agora o meu melhor, o meu filé. Já roeu muito osso. Eu vou te passar um embarque teste de 10 containers para os Estados Unidos que você vai fazer a cadeia inteira, porta a porta. Tirar o caminhão da produção, estufar, embarcar, beleza. Aí a gente fazia intermediação com o armador, que é a empresa de navegação. Quando eu fui fazer a consulta do frete marítimo, existia uma cidade homônima, que só mudava, a sigla do estado era MI e o correto era WI. Então, assim, era uma mudança, só que eu passei para ela o zip code, eu não passei o nome da cidade. Mas ela se enganou, a menina lá da empresa de navegação, digitou errado lá e estava tudo indo bem. Um dia o cara me liga e fala assim, Bruno, os containers chegaram, só que eles estão numa cidade errada. Aí eu olhei no mapa, era tipo assim, como se fossem os containers para desembarcar aqui em Santos, eles tivessem desembarcado no sul, no Rio Grande do Sul. Metade do país eu tinha que percorrer. E aí todo mundo foi tirando, né? A menina, não, eu digitei, mas, cara, aí a menina do armador queria que eu fizesse um campo. Não, fala que foi o agente de carga dela lá, o broker dela que errou. No meio de toda essa confusão, cara, eu falei, eu vou assumir isso daí. Eu liguei para a cliente e falei, olha, aconteceu isso, eu cometi um erro e tal. Aí a cliente falou assim para mim, eu já sabia que isso tinha acontecido, isso não é a primeira vez que acontece e você foi a primeira pessoa que me falou a verdade. Eu falei para ela, eu vou assumir todos os custos e tal, e tinha dado assim um prejuízo enorme. O que eu ia ter, a operação ia me dar um lucro assim, vamos supor, nós estamos falando aí de $5 mil nesse embarque de lucro. A operação me deu $20 mil de prejuízo, assim, um negócio absurdo, porque eu tive que pegar os containers. Só que a postura que eu tive ali foi tão honesta que ela falou assim, cara, me calcula o seu prejuízo e a gente vai tirar esse prejuízo, eu vou te pagar um percentual a mais de todos os próximos embarques. E isso acabou consolidando ainda mais a minha parceria com ela, né? E aí eu contei essa história lá. Daí eu me apaixonei, no bom sentido, né? Porque é verdade, gente. É verdade. E aí eu lembro que eu ouvi as histórias de todo mundo e tal. Tinha umas 2 pessoas também, umas 2 meninas que estavam no processo seletivo que me chamaram a atenção, mas assim, assumir uma cagada num processo seletivo, sim, com essa complexidade
e o cara assumir a bucha, eu falei, gente, essa é a pessoa que a gente precisa, porque o problema aqui é o que mais temos, né? Guardei a informação, falei, gente, tchau, tenho que ir embora. E saí. Daí minha gerente saiu da sala, ela veio atrás de mim, ela, ai, o que você achou? Eu falei, eu achei o cara lá que fez a cagada. Ou seja, a cagada me processo contratou. seletivo. Ele já era marombadinho, mas ele era mais magrinho. Ele era um pouco, Era né? uma Tinha mais magrinha braço ainda, do que mirradinha tinha mais braço do que o resto, mas O que já me coloca em vantagem. não, mas assim, pra ficar claro, eu não era decisora desse processo seletivo, eu só influenciei, tá bom. né? Mas- Eu não decidia, mas, né, tinha a minha contribuição ali, fiz a minha contribuição e fui embora, ele participou de outras etapas e tal, e eu fiquei muito feliz quando ela veio falar que era ele. Tá vendo Eu falei, você putz, aí? Você legal. aí tentando acertar. Faça uma cagadinha de vez em quando que conta a dá verdade. bom e faz a verdade. É. Mas é assim, você demonstrou sinceridade, Exato, foi isso. Ética. foi transparente, No ético. processo de contratação, a gerente, que foi a pessoa que tomou a decisão, ela trouxe isso. Ela falou, cara, a gente está muito acostumado. A gente Desculpa. tem uma cultura, a gente tem uma cultura hoje de que eu não sei de onde a gente tirou, que a gente não vai errar. A questão não é se você vai ou não errar. A questão é quando você vai errar. Você vai errar. Só que a gente, no mundo corporativo, não prepara as pessoas para o erro. Pro erro. E aí, quando o erro acontece, a primeira coisa que as pessoas fazem é se isentar disso, transferir responsabilidade, transferir culpa. Uhum. É E a isso. postura de assumir isso, cara, ela falou assim, eu tô buscando uma pessoa assim, porque é questão de tempo até acontecer um problema. A hora que acontecer, eu sei que eu vou ter uma pessoa ali que vai assumir isso de forma responsável e transparente. Ô, Nath, Sim. você tá pegando esse gancho, né? Essa questão que você mesma avaliou sobre o Bruno, né? Essa questão da verdade e tal. Eu vejo que é uma característica muito forte sua. Eu conheço a Nath um pouco. Tive Um uma pouco, participação. A gente ficou com um ela. ano e meio aí colado, 3 vezes por Exato. semana, 6 horas da manhã. E eu vejo. Tu treinou ela ou ela te treinou? Eu Ai, treinei, as né? duas coisas. Exato. Foi permuta, mentira. Foram as duas coisas. E eu percebo essa sinceridade, né, na sua vida, assim, essa verdade. Você citou uma questão, um ponto crucial aí na sua carreira, que você sofreu esse burnout, esse esgotamento. Você se dá esse burnout a uma autocobrança sua no trabalho ou a própria empresa, né, essa autocobrança das empresas para os funcionários. Você acabou até transicionando, depois você vai falar um pouco sobre isso, né, de carreira. Mas você acha que esse esgotamento se veio disso, de uma autocobrança sua, da cobrança da empresa? Como você enxerga, né, essa sua transição, né, para sair desse lugar? Você acha que... Eu vejo que por essa questão da sua própria sinceridade, da sua verdade, né? E eu acho que, de repente, isso acabou contribuindo com tudo isso, de você falar assim, cara, eu não consigo mais estar aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. O meu marido, ele fala que eu tenho um senso de justiça muito forte. E que, dependendo da situação, eu ou me amo ou me odeio. E assim, eu tenho isso mesmo. Claro que, né, cada ambiente a gente coloca o que é possível. Mas eu transicionei para uma área que eu queria muito. Eu almejava um cargo em que eu trabalhei por 15 anos nessa empresa para alcançar essa posição, porque eu sabia que nessa posição eu poderia fazer muito mais pela sociedade do que eu já acreditava que fazia. E aí fui para essa função e realmente, eu acho que tem duas coisas que eu preciso falar. Uma coisa é a transição e outra coisa é o burnout. Uhum. Você também já viveu isso, né? O burnout, acho que pra gente esclarecer, ele é a queima de toda a sua energia num determinado espaço ou em vários espaços, né? O termo já diz, burnout, é a queima. Então, você imagina um pavio que você queimou tudo. Você não acende uma vela que acabou o pavio. Pode ter sobrado cera, né? Que é a carcaça, mas você não acende de novo. E o burnout, ele é eu falo que é um combo. Então, existe a autocobrança. Eu não vejo profissionais meia boca passando por burnout, né? Então, assim, eu só vejo pessoas que realmente se dedicam muito e querem fazer uma
um bom trabalho, uma Legal isso. transformação, É? e que vivem o burnout. Eu já atendi centenas de pessoas, não chega uma pessoa do burnout pra mim que, tipo, de boinhas. Não, quem é de boa, não vai sofrer e não vai querer sofrer pela causa, né? Então, acho que tem isso. Eu particularmente, gosto muito desse trabalho do desenvolvimento humano, que é esse olhar para soft skills, desenvolvimento de habilidades comportamentais, em combinação com hard skills. E para eu fazer esse trabalho de desenvolvimento, esse processo de vínculo, de liderança com o meu time, eu tinha que trabalhar muitas horas a mais. Porque o meu trabalho era praticamente, se eu tivesse que colocar uma porcentagem, era 80-20, 80% burocrático É isso aí. e 20% gente. E para eu dar conta de gente e que essas gentes, né, essas pessoas dessem resultado, eu precisava construir um laço, um vínculo de confiança e colocar elas para olharem além do trabalho. Então, principalmente na educação, e eu vou fazer um parênteses. Educação se exige uma metodologia em sala de aula, em várias instituições, que o professor tem que viver e implantar essa metodologia, porém, na gestão desses professores, não existe essa mesma metodologia. Né? Então, assim, não existe esse cuidado, esse vínculo, esse olhar humanizado, as questões socioemocionais, esse olhar não existe. Então, eu peguei algumas equipes precisando de cuidados, reformulação, tive que tomar decisões difíceis, desligar pessoas, contratar novas e, ao mesmo tempo, preparar aquela equipe para a minha transição, porque eu sabia que eu era uma passagem. Então, desde o meu primeiro dia que eu assumi as equipes, eu falo, gente, cheguei, não sei como fazer, vamos aprender juntos e eu não vou ficar aqui para sempre. Então, acho que era um pouco disso. E as pessoas iam trazendo demandas que eram vinculadas ao trabalho, porém que tinham especificidades individuais. E para eu dar conta disso, exigia muito tempo. Aí, nesse meio tempo, eu já fui percebendo que o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer, naquele contexto, a empresa não comportava. Não existia uma perspectiva de mudança, eu tenho uma outra visão, para mim... Vou falar, pode? Pode. Eu acho que tem que ter uma reestruturação organizacional. Então, eu olhava aquela equipe de gestores fazendo a mesma coisa, cada um no seu quadrado, e para mim, era muito claro olhar aquilo e falar, gente, cada um tem uma habilidade muito foda, muito potente, e a gente tem que dividir esse trabalho, e não todo mundo fazer a mesma coisa e sangrar até o fim. Uhum. Mas isso era inconcebível, né? Uma empresa de muitos anos, uma estrutura que você tem que, enfim, subir muitas camadas para conseguir uma mudança estrutural. Então, aquilo foi me mostrando que o que eu enxergava com muita facilidade e clareza, talvez pela minha jornada de ir para as empresas, eu fazer leitura de problema e transformar aquilo em solução organizacional, né? Treinamento, consultoria, tal. A hora que eu olhava para dentro da equipe, eu falava, gente, não precisa ser assim. Mas, claro, as pessoas já estavam acomodadas naquele formato, não havia autonomia para aquilo, e aquilo foi ficando sofrido para mim. Então, eu fui entendendo que em 3 anos nessa função, quanto mais perto eu chegava do meu desejo, mais distante eu ficava do que eu imaginava que eu poderia fazer. Uhum. E eu falei, gente, eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer isso em outro lugar, seja outra empresa, de uma forma diferente, eu ainda não tinha clareza. Aí veio pandemia, a pandemia queimou toda a energia que eu tinha, então você transformar um trabalho com pessoas presencial para um trabalho online, cada um caindo numa semana diferente, fulano com Covid, esposa do fulano, mulher do fulano, outro com AVC, outro Você fazer gestão de tudo isso, equilibrar a empresa com 50 páginas de normativa nova chegando por dia, coleguinha saindo de férias, você acumulando mais funções, e você não tem. Então, assim, o burnout, ele tem... Explodiu, né? ele tem características. E eu fazia terapia, então eu falava assim, nossa, isso nunca vai acontecer comigo. Porque eu estou imune, né? Eu me trato. Não, ilusão.
Aquilo estava acontecendo e eu não estava me permitindo enxergar. É isso daí. É isso que você falou. Você já tinha sinais, Sim, provavelmente. sim. Antes de dar o burnout final em caixão. A gente vive negação. Exato, você vive a negação, porque o burnout ele vai te dando sinais 2 anos antes. Exato. Quais Noites são os mal sinais? dormidas, você acorda e não acorda descansado, você acorda cansado, a sua mente fica a noite inteira pensando naquilo que precisa entregar no dia de amanhã. A esposa vira pra você e fala assim, você falou à noite que precisava cruzar o número, o cálculo, o grossap de não sei o quê. E aí você fala, cara, isso são sinais, mas você vai negando esses sinais. Uma coisa que é muito forte, eu imagino que você tenha passado por isso também, ainda mais com dados. Você tem contato com muita informação, aí você lê a página, você não leu, aí você lê de novo, você não leu, você leu de novo. Aí você começa a ver que você leva meia hora para responder um e-mail que você responderia em 3 minutos. Exato. Porque o seu cognitivo, ele não permite que você consiga racionalizar. E aí é uma sensação de emburrecimento. E outra coisa. Eu vou tirar férias. Vai ficar tudo bem. Eu volto renovado e tal. Cara, você tira férias, você volta, parece que você não tirou férias. As férias não resolvem, cara, o burnout. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois aqui. Não, mas eu queria ouvir ela ainda. Calma. Tá. Quais os sinais que você teve? Então, que você foi um pouco disso. negava? Todos esses. Então, insônia. Aí eu acordava de madrugada pra fazer anotações. Eu acordava antes do relógio com medo de perder a hora. Eu fazia 55 reuniões por semana e não conseguia, né? Então, tipo, enquanto você tá em reunião, você não tá trabalhando, né? Você tem demandas que acontecem. E aí, começar a trabalhar às 6 horas da tarde. Palpitação, aí quando você conseguia produzir, vai até meia-noite, 1h da manhã, palpitações, uma sudorese. Aí eu tava em reunião, às vezes eu olhava aquilo, começava a passar mal, achava que ia morrer, ficava tudo preto. Aí fechava a minha câmera e tal, respirava. Aí, às vezes, no remoto, em alguns momentos que eu não tinha reunião, chorava muito. E aí limpava a cara e voltava a trabalhar. E isso foi ficando cada vez mais evidente. E sem uma perspectiva de melhora, né? De melhorar. E eu neguei a ter férias. Porque não tinha como sair de férias. Eu falei, gente, o bicho tá pegando, como é que eu vou sair de férias? Aí eu tive uma conversa com a minha gestora, ela falou, não, vai sim, vai sair de férias. 2 pessoas cobriram as minhas férias. Então, quer dizer, algo estava muito errado. Né? Se eu precisei de 2 pessoas para cobrir o meu trabalho, para eu sair de férias, é porque realmente estava sobrecarregada. Mas, Nath, posso te falar? O líder eficaz é aquele que sai de férias e quando ele volta, ninguém percebeu a ausência dele, cara. Mas Esse isso é quando você chega na plenitude, quer dizer, você delegou, você Sim. instruiu, você educou, você preparou as pessoas e você tira férias e quando você volta, é como se você fosse não desnecessário. Mas Sim, tem um pouco mas a disso. coisa O líder, roda. eu tenho uma frase que fala isso. Ele concentra tudo nele, ele centraliza tudo nele, porque ele tem medo disso. Mas o De bom que líder... quando ele sair de férias e ninguém sentir falta dele, puxa, eu vou perder meu emprego. E aí você concentra mais coisas em você, centraliza mais coisas em você. No meu caso era muito louco, porque eu sabia que eu ia sair. Então eu delegava bastante, eu ensinava assim... todo mundo a fazer o que eu ia fazer. Porque eu falava, gente, eu não vou durar pra sempre. Então vocês precisam aprender a fazer isso aqui. É isso aí. E aí, ao contrário, né, desse cenário, eu consegui sair de férias, tirei 30 dias. Eu juro pra vocês, eu fiquei 15 dias acordando de madrugada ouvindo o barulho do meeting. Tudo. O meu marido trabalha, né, com o mesmo aplicativo. Até hoje me dá um gatilho. Eu falo, nossa, eu vou lá, eu fecho a porta. Porque era o tempo todo aquelas pop-ups, as chamadas, as ligações acontecendo. E eu acordava. Aí era pandemia, tava tudo bloqueado, não dava pra viajar, fazer nada. Eu falei, eu vou pra Ilhabela. E aí eu tinha que fazer o teste do Covid pra Ilhabela, aluguei uma casa lá, fiquei 30 dias em Ilhabela. E aí, demorou 15 dias pra eu desacelerar. Eu ainda lembrava de coisas, tipo, nossa, não falei isso, não falei aquilo, não passei isso. Mas eu me segurava, falei, não vou.
Depois desses 15 dias que eu comecei a baixar a adrenalina do trabalho, desconectar. Aí passou 15 dias, já Cara, tinha que voltar. Veio um insight, não, muito louco, aí já vem a transição. Desses 15 dias, eu não tinha hora pra acordar, eu não tinha hora pra comer, eu levantava, botava biquíni e ia pra praia, voltava, sabe, banho, cama, dormir e comer, era essa a minha vida. E eu fiquei um pouco alcoólatra, confesso. Eu levei 20 garrafas de vinho para minhas férias e não sobrou nada. Porque a gente tende a ter essa... Você dava vazão com isso, Mas né? isso tinha Porque eu não conexão, dormia, né? entendeu? Então eu não dormia, eu tomava um vinhozinho, pá, dormia É lindamente. igual o Davi que nós entrevistamos aqui, ele também... pra Você dormir, ele tenta equilibrar em precisava- alguma coisa. Aí eu, nas férias, em Ilhabela, comecei a treinar. Eu continuei, eu falei, vou pra academia. E voltei a malhar, voltei e tal. Em 15 dias finais, aconteceu um milagre. Aí veio um insight, eu tinha feito um projeto para um MBA, uma entrega final de MBA, que era uma transição de carreira. Eu lembrei desse negócio. Aí liguei para um amigo meu, eu falei, conhece alguém que faz mentoria, tô assim, chorei pra caramba, falei e tal, dele, você precisa falar com a fulana que já fez isso há 10 anos e tal, Liguei pra ela nas férias, marcamos uma reunião nas férias, ela me mostrou o trabalho, eu falei, então, é isso que eu quero, a hora que eu voltar de férias, a gente começa. E eu voltei de férias, outra cabeça. Eu falei, eu vou trabalhar 8 horas por dia, azar do resto, porque eu estou sendo paga para trabalhar 8 horas por dia, não vou fazer o a mais que eu sempre fiz, vou ser correta, não vou deixar ninguém na mão, vou entregar o que eu tenho que entregar, porque eu quero sair pela porta da frente, mas eu vou me dar limites. Então, assim, quando você fala, mas foi a gestão, foi a empresa, é um combinado, é um combo. Então, tem a autocobrança, tem um ambiente que não favorece. Às vezes o time... o burnout é só da empresa, é só do líder? Não, às vezes é dos colegas de trabalho. Porque você tá vendo o seu colega ali passando mal, pedindo apoio, e você não faz nada, você é omisso. E eu tive colegas omissos. Então, o meu marido era um dos meus colegas. Que, tipo, olhava, E via ele você... a gente tem essa conversa claramente. Ele fala, tava todo mundo tão lascado que a gente realmente não conseguia ajudar. Eu falei, mas você consegue enxergar que foram várias coisas, né? Então, quando você vê um colega nessa sobrecarga, o que você pode fazer? Às vezes é ouvir? Vai ouvir. Às vezes é olhar e mostrar, falar, essa tarefinha aqui eu consigo te ajudar, ou chamar outros colegas e falar, fulaninho ali vai pifar, vamos fazer uma intervenção, que é um pouco disso. Sim. E aí hoje você olha no Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem de burnout. É isso aí. Aí dá pra todo mundo ir pra Ilhabela, Daniel? Não, eu fui uma puta privilegiada, né? Eu tinha ali... uma reserva de grana, o Bruno achou um absurdo eu gastar esse dinheiro pra ficar 30 dias em Ilhabela. Eu falei, ou é isso ou é morte, eu vou. E aí hoje ele fala, hoje não, né? Na época ele falou, foi a melhor coisa que você fez, porque era isso. E ainda assim, mesmo tendo essa clareza, mesmo acalmando, mesmo tendo insight, eu tinha ainda muitos picos de crise de choro. E aí, quando eu construí minha transição, eu falei, puta, vai levar 2 anos financeiramente para eu conseguir montar minha reserva de emergência, ter minha segurança para eu viver do meu plano B. E muito medo, muita insegurança. Como que eu ia ser autônoma com o Instagram fechado, tímida, embora você seja tímida, com medo do julgamento alheio, falar que eu ia fazer consultoria, mentoria, nem tinha esse nome. Eu morria de medo. Eu comecei a mentoria com a Priscila, eu levei 2 meses para abrir meu Instagram. Eu não tinha coragem, que eu falava, gente, como é que eu vou falar com a câmera? Eu morria de vergonha. Nossa, eu tinha uma amiga influencer, ela abria o celular do meu lado, às vezes a gente ia almoçar junto, eu falava, gente, eu jamais vou fazer isso em toda a minha vida. Eu acho isso Nath, uma vergonha. Não, antes de você entrar na transição, deixa eu só voltar só um pouquinho, que eu quero fechar isso tudo que ela falou, empacotar para ela entrar na transição mesmo. Você falou que desde os 14 anos... 9 anos você trabalha? 9. Desde os 9 anos de idade. E nunca tinha parado, né? E aí vai um spoiler, né? Meu próximo livro que eu comecei a escrever é Pare.
ouço silêncio. Eu tô meio que montando uma série. Pirei, agora pare. Que foi o que eu fui buscar. Eu acho que você também, Exato, que eu você tirei um ano conta. sabático. Na verdade, foram 11 meses. E acho que esse ponto teu é importante. Nem todos podem fazer isso, né? Nós tivemos esse privilégio de fazer. Tive que me organizar financeiramente. Saímos de um apartamento que o aluguel era super caro. Fomos para um apartamento com um aluguel mais econômico. Reduzimos ali a colar. Enfim, fizemos um planinho e foi suficiente. No caso, o meu período de silêncio, eu acabei voltando para o corporativo. Eu ainda estou no corporativo, inclusive. Era para fazer uma transição, alguns insights vieram, mas eu pensei, não, cara, eu acho que eu preciso voltar para o corporativo para tentar mudar esse troço, de algum jeito, cara. Essa tem sido a minha missão de vida e propósito. Mas você fez sua transição interna. Exatamente. Você voltou outro cara pro corporativo. Exatamente. É outra coisa. Mas o que eu queria te ouvir era isso. O quão importante foi essa pausa para você ressignificar a tua vida, se autoanalisar, porque às vezes a gente entra nessa rotina tão louca que a gente não sabe nem mais quem nós somos. Você não sabe mais o que você realmente gosta, o que realmente você quer fazer, qual que é o teu propósito de vida, porque tá naquele automático, né? Tem um aí que gosta de falar de marcha. E o próximo entrevistado também fala muito disso. Mas na marcha lá tem o N, neutro. Tem que usar o neutro de vez em quando. Tem que usar o neutro às vezes. Então, quão importante foi essa tua pausa? Mas eu posso vou só fazer uma colocação nisso que você falou. Não gostou? Porque não, eu gostei, é importante. Sabe por quê? Porque assim, essa coisa da marcha é interessante porque assim, às vezes, cara, quando você tá no momento bom, quando você tá fazendo uma coisa que você gosta, Sim. isso não te consome. Por exemplo, nós estamos aqui. Nós já estamos indo para 2 horas e meia de conversa. Eu poderia fazer isso aqui o resto do dia. Então, acho que também tem um pouco disso. Não é só a carga de trabalho, é aquilo fazer sentido para você. Quando eu coloco essa questão da marcha, é o seguinte, eu tô ali num ritmo, mas estou fazendo uma coisa boa para mim e, de fato, isso não me consome, que o burnout é o consumo, né? Agora, voltando para um dado aí, porque eu quero colocar uma pergunta na pergunta do Daniel. E é uma pergunta mas não esquece um pouco mais complexa. Tá? Não, ela não vai esquecer porque eu vou lembrar. Não, ele perguntou qual é a importância de você parar. Mas aí nós estamos falando do seguinte, 30% dos brasileiros sofrem de burnout, certo? Esse dado, ele não é um dado correto. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de 30% de pessoas que conseguiram diagnosticar isso. O que é um privilégio. A maioria das pessoas hoje, o brasileiro que está ali, a massa de trabalhadores brasileiro, ela não sabe ela não tem condições nem de identificar que ela tem isso. Então ela vai tocando aquilo, ela vai levando, ela vai... E aí quando de repente ele chega no momento em que ele fala, cara, eu tô consumido, ele se depara com essa informação. Talvez ele não consiga parar. Ele de repente tenha N situações da vida dele que fazem com que ele vai ter que continuar fazendo aquilo ou se reinventar. E aí eu queria que você respondesse, então, para você, qual a importância dessa parada? E se você fosse uma pessoa que estivesse numa situação onde você não pudesse parar, você consegue enxergar um plano B no sentido de, cara, se ressignifica, se reinventa, ou a solução, a única solução que você daria, o único conselho que você daria isso é importante para você, custe o que custar, dá uma parada, se reavalia, se joga nesse momento aí para tentar buscar algo novo. Como que você... Não sei se a minha pergunta foi clara. Foi. Encaixando a tua. Isso. Né? Eu acho que nem todo mundo tem o privilégio de parar. Eu trabalho já há 3 anos com mentoria de carreira, com transição. Nem todo mundo pode tirar férias, né? Tem muita gente que é autônoma e tal, e não vai ter essa parada de 1 mês, de 20 dias, de 1 ano sabático, enfim, não vai. Mas precisa ter momentos. Aí vou entrar num outro coisa aqui que você colocou. Mesmo que a gente faça um trabalho muito prazeroso, é essencial intervalos.
Porque o burnout, ainda mais quando... Primeiro, o burnout ele tem algumas características de profissionais que ele mais pega. Então, profissionais da área da saúde, educadores e pessoas que trabalham com projetos. Por quê? Estão resolvendo problemas o tempo inteiro. A todo momento exigem interlocuções, negociações, pressão. Então, essa pressão de resolver problemas, de lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, você está lidando com um projeto aqui, vira para outro e o médico, o enfermeiro que está lidando com a vida, com a morte, com a pressão da família, fazendo o melhor. Esse ambiente, essas pessoas têm um índice maior de desenvolver o burnout do que outras profissões. Se a gente comparar Brasil com Japão, Japão tem uma média de 70%. Da população tem burnout. Maior taxa de suicídio. Exato. Porque o cara explode, velho. Aqui O cara a fala, vou dar cabo à vida. Chega, não aguento também mais. tem aquilo, o cara não tem intervalo. É segunda a segunda, 12 horas por dia, tá. No Brasil, a gente vive um país latino. Embora a gente tenha essa pressão e tal, sextou, meu. Não, e tem pessoas que eu vivem. falo Então, marcha, mas eu trampo pra tirar férias. É verdade. Tipo, fazer churrasco no final de semana. Quem fez. É isso. Sexta-feira, meio-dia. Meio-dia, papai. Eu já não cheguei nesse, quem sabe um dia, ainda trampo até sexta. Mas depois das 18 de sexta, fui. Aí frutas, comam frutas. Churrasqueira já sente sozinha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu gosto muito da ideia da mentalidade de crescimento, que é a capacidade que a gente tem de aprender com as circunstâncias, né? E fazer disso um trampolim para que nos impulsione. O que você tira de aprendizado? Né? Você transicionou de carreira, você passou por tudo isso, mas o que você tira de aprendizado desse processo? Porque, de fato, por mais que você tenha passado e tantas outras pessoas passam por isso, assim como o Bruno disse e bem mencionou, muitas pessoas nem sabem e acabam carregando isso para a vida, né? Mas acho que a partir do momento que você descobre e você trata isso, como que você lida com isso? O que você aprendeu? O que mudou na tua vida? Né? Hoje você transicionou, você está, né, trabalhando com outras coisas. E como que... Porque eu imagino o seguinte... Como que pode? Você ia mandar o como que pode. Se uma vez que você teve, você pode ter de novo. Eu já tive então, 3 vezes. Exato. O que mudou na tua vida? Tu teve mais de um burnout? A gente vai entrevistar aqui, na sequência aqui, né, uma pessoa que ele descobriu na pesca. Esse fica um papo pra outra hora aqui. Não é, o Beto não é. Esse cara, hein, velho? Cadê o cara da pesca? Esse cara... Cadê o cara da pesca? Que gafe! O cara da pesca vem de Curitiba, cara. É difícil a agenda dele. Tudo bem. Mas vai ter o da Mas a ideia é o seguinte, ele pesca também, que ele passou por um processo de burnout, ele teve que ressignificar muitas coisas, né? E ele incorporou na rotina dele que toda segunda-feira ele sai para pescar. Então, assim, cara, segunda-feira já é um dia difícil, né? Então ele pegou esse dia e falou, cara, eu vou pescar, e daí ali mudou, né? Foi realmente assim o Nicolas. um processo que ele incorporou na vida dele. Queria que você falasse Legal. sobre isso. Eu acho que ainda preciso concluir aqui a pergunta. Não, e 3 burnout, vai pedir música no Fantástico. Não, então, mas é isso, a gente não tá livre, tá? Por quê? É o estilo de vida que você carrega. Se você não muda, ele volta. Ou se você acha que você tá imune, ele vai voltar. Sim, É que nem depressão, gente. Depressão vai e volta. A vida não é linear. Não é linda, limpa, né? Não é picos e vales o tempo todo até o fim. Então, eu tive essa coisa do burnout trabalhando corporativo, 15 anos corporativo, saí. A minha transição, eu achei que ia levar 2 anos, consegui construir esse processo e aconteceu em 5 meses. Uau. Chegou um momento em que eu tava trabalhando bastante, por quê? Porque eu falo, o burnout não acabou nas férias. Eu tive clareza de que era isso que estava acontecendo, mas ainda precisei dar conta do CLT e fazer uma transição de carreira. Então, como é que você faz um plano B virar um plano A? Trabalhando. Então, eu trabalhava antes da minha jornada CLT, eu atendia cliente 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para entrar 9 horas. Aí saía, e trabalhava à noite, trabalhava domingo, e atendia clientes fazendo mentoria de final de semana, para conseguir fazer esse caixa e organizar, e até mesmo
fazer os testes, saber se o que eu estava visualizando funcionava, né? E aí passar por esse processo da insegurança comigo, com medo do julgamento das pessoas, trabalhando no ambiente corporativo, o que as pessoas vão pensar se eu abrir meu Instagram e falar que eu virei mentora? De onde você tirou isso? Né? E todo esse julgamento também é um processo muito difícil. Então, não é uma linha limpa e linear, burnout, parou, foi lá, fez a pausa, descobriu e vai viver feliz para sempre. Não. Então, esse processo ainda continuou, o desgaste, as noites mal dormidas, entrar no trabalho e ter sensações. Foram muitos meses vivendo isso. E saí do trabalho, mergulhei na minha empresa. E aí bate aquela insegurança. Eu falei, será que eu vou fazer dinheiro o suficiente? Tenho que trabalhar para caramba. E aí foi assim, eu acordava às 5 horas da manhã, ia malhar com o Juliano, às 6, 7 da manhã já tava fazendo live, atendendo cliente até 11h30 da noite, trabalhando, produzindo conteúdo, aprendendo mais uma habilidade que era rede digital, que eu era zero conteúdo. Então, eu não sabia o que era Instagram, Facebook, trabalhar com esse mecanismo, né? Aí tive que estudar tudo isso. Então, o burnout veio de novo me visitar. Uau. E aí, indícios, né? Daí foi mais leve, porque eu falei, bom... Porque aí tu soube identificar os gatilhos. Aí eu entendi. Eu falei, tô entrando na pira de novo. E aí, eu tava entrando no looping do que a sociedade exige. Trabalhar de segunda a sexta, horários comerciais. E eu morava na frente da praia. Eu falei, gente, por que eu não vou na praia? Eu ia na praia e não postava, porque eu tinha medo, vergonha das pessoas falarem, sabe? Tipo, julgamento. Aí eu comecei a bloquear minha agenda de quarta-feira à tarde. Eu falei, quarta-feira à tarde eu não trabalho e eu vou pra praia. E aí eu comecei a entender que esses intervalos de 2, 3 horas de andar na praia, sentar na praia, sem livro, sem celular, porque pausa restaurativa não é consumindo conteúdo. E dizem que quem leva livro pra praia não gosta nem de livro nem de praia, já ouviu essa? Tem isso? Essa eu não conheço. Mas é importante ressaltar. Essa pausa é importante, A cara. pausa é assim, desacelerar o seu mecanismo. Porque você tá... eu parei de trabalhar, mas tô aqui vendo conteúdo aleatório. A cabeça não para. Tô lendo. Hiperconectividade. Exato. Então, a infotoxicação. Exato. A sua cabeça, ela não tá a pausa, parando. ela tem que ser necessariamente na solitude, sozinho, ou pode ser acompanhado? Pelo amor de Deus, né? Sozinho. Sozinho? Não, sozinho. Dá paz pras pessoas. Dá paz pra mãe. Entendeu? Ouça o silêncio. Pare, ouça o silêncio. Mamãe jamais vai falar que dá pra pausar com outros seres humanos. Ouvir o silêncio. E é difícil ouvir o silêncio. Dá ciricutico. Pare, ouça o silêncio. A gente que é acelerado... eu comecei a fazer meditação, né? Aí comecei a fazer yoga depois. Mindfulness, né? Aí dá coceira, né? Porque você fala, como é que para? Eu não sei parar, não sei. Então, é um exercício. Aí, beleza, fui entendendo, diagnostiquei isso, entendi, falei, bom. E aí, uma outra coisa que eu comecei a perceber, eu preciso produzir conteúdo. Tô lá, 1 hora, nada, 2 horas, não vem a criatividade, não vem o vídeo com uma bosta, Aí, eu comecei a entender que eu precisava parar. Falei, é isso, larguei, vou dormir. Aí, às vezes, eu comecei a inserir cochilinhos depois do almoço. Autônoma, gente, um luxo. Não é pra todo mundo. Siesta. Eu comecei a fazer isso. Dá pra todo mundo? Não. Mas, uma vez por semana, você consegue tirar 1 hora pra você? 1 hora? Pra você fazer uma coisa pra você. 1 hora que você consiga, sentar num canto, respirar fundo... ir pra praia ou fazer uma caminhada no quarteirão. Eu lembro que na pandemia eu cheguei a propor isso pra minha equipe um dia. Era uma sexta-feira, a gente fazendo reunião online. Eu falei, não quero que ninguém trabalhe. Agora eu quero dar 1 hora de intervalo. Vocês façam o que vocês quiserem. Eu só sei que eu quero que vocês fiquem longe do celular, que vocês saiam pra dar uma volta. E todo mundo... Eu falei, é isso mesmo. Daqui 1 hora a gente volta. Vai dar uma volta no quarteirão, vai respirar, daqui a pouco vocês voltam. Isso aqui é trabalho. Vocês vão dar uma voltinha, paga. A empresa tá pagando pra vocês darem uma volta. Ninguém entendeu nada. Daí a hora que voltou, eu falei, e aí? Nossa, foi bom e tal. Por quê? Porque tá todo mundo enclausurado, tá todo mundo... Então, às vezes, a gente precisa provocar. Não dá pra férias, não dá pra tirar todos os dias, não dá pra ir pra praia, não dá pra dar um cochilo.
Meu, 1 hora no domingo, no sábado, um combinado, tem que pôr na agenda. Aí eu comecei a colocar na minha agenda, não trabalhar. Nossa. Arrumar alguma coisa. É. E aí, o que aconteceu? Né? Vivi seu segundo burnout, entendi e tal, como que eu tinha que conciliar minha agenda. Aí fiquei grávida. Aí, nossa, gente, é a coisa mais maravilhosa enquanto você tá grávida. Vai fazer yoga, faz terapia pélvica, faz e malha, né, Juliana? Agacha pra ter parto normal e tá. Você fica plena. A criança nasceu, você virou uma bruxa. Acabou a paz. Acabou, é burnout materno. E tá começando uma pesquisa agora, que é isso. O trabalho doméstico, o trabalho não remunerado também gera burnout. E aí, né, mãe? Né, mães? Isso também gera o estresse. Então, eu tenho uma carreira, eu sou autônoma, tô construindo essa carreira tá crescendo. Daqui a pouco chega um ser humaninho maravilhoso, lindo, apaixonante, que é um vampiro, esgota todas as minhas energias. Né? Amamentação, não dorme, choradeira e colo, choradeira e colo, choradeira e colo, e cliente para atender, e escritório montado, e agenda com o cliente, a criança não para de chorar, e E aí 1000 coisas que vêm em volta da criança, né? Você tem que fazer uma alimentação, você tem que cuidar da roupa, você tem que cuidar da criança, do trabalho, da agenda, para ser plena na rede social. Esquece do marido. Que marido? Marido, meu Pô, filho. Vocês, infelizmente, é o que sobra. E não sobra muito. Olha só, não. Ei, maridos. Vamos falar primeiro, vamos ter que ser sinceros. Os primeiros 2 anos da criança, meu filho tá com 1 ano e 9 meses. Agora que meu marido, a gente tá vamos conversar. Ô, Nath, mas você falou uma saudade. coisa muito legal aqui, pontual, que eu acho que é bem relevante pra galera ouvir, sobre essa questão do descanso, né? Isso é uma questão... A gente tem que acabar esse podcast. É uma questão... Eu ficar aqui 2 só dias. quero concluir, porque é uma questão... É que você tá tremendo aqui, porque você tem um burnout, cara. Eu pensei que ele tava assim, tinha acabado, não pergunta mais nada. Eu já vi o olho. Ele tá Eu já vi o olho pular, velho. Mas o braço pular, irmão. Olha isso. Você tá num nível. Gente, o músculo dele trabalha só assim, que a inveja. gente tem que levar, ó. O trabalhador brasileiro, ele tem burnout no olho de ansiedade. O cara que trabalha com físico, ele tem burnout aqui, ó. Ele tem, ó. A gente tem que levar em consideração. A gente começou a gravar às 8. Às 5h30 a gente tava na academia treinando. E essa é a história não contada, né, Bruno? Então a gente tem um pouco de ciricutico. Isso aqui provavelmente é um espasmo muscular, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo sob controle. Mas vamos voltar aqui sobre essa questão do descanso e a importância dela, né? Que você falou assim, poxa, tem que colocar na agenda. Cara, a gente tem que colocar na agenda, porque a gente tá tão hiperconectado, né? Trabalhando hoje, as pessoas com mais de um emprego e tudo mais, que a gente passa despercebido o descanso. E é tão necessário porque essa é uma questão bíblica. Gênesis 2, capítulo 2, fala, né, que Deus ele colocou isso como princípio, descanso. Você pega a cultura judaica, né, o próprio Shabat, as pessoas elas têm isso como prioridade. Né? Descansar, parou. Então, assim, sexta-feira no entardecer do dia, as pessoas elas param, os judeus eles param, né? E eles têm ali aquele tempo de família, de amigos, eles não fazem nada. Né? Então, assim... Só as mulheres. E trazendo isso que servem os homens. E trazendo isso num contexto. Num contexto de treinamento, porque eu sou treinador físico, o descanso ele é necessário para a reconstrução, né, do nosso corpo. Então, é tão necessário quanto treinar. Exato. Né? E a importância que se tem de você, como você bem disse, agenda. Cara, eu preciso parar. Porque se não for algo intencional, a gente não faz. Sim. E aí você vai atropelando uma coisa na outra e você entra num outro burnout. A minha agenda sexta-feira, meio-dia, até às 18, eu coloco... Não trabalhar. Eu coloco travada. Porque assim, eu trabalho no corporativo também e os caras assim, né? Eles entram no Teams e aí eles olham ali, eles conseguem olhar a tua agenda. Sim, e enfiar coisa. E aí vão enfiando reunião, vão enfiando. Eu já deixo travado das 12 às 18. Cara, tu acredita que teve um cara que me procurou e marcou reunião às 19? Ele falou, cara, eu olhei sua agenda, eu vi que tava cheio até às 18, então eu marquei a reunião às 19. Namorada, eu falei, irmão, tá de brincadeira, né, cara?
Sexta-feira, 19 horas. Quem fez, fez. Porra, velho, não vou resolver nada. O que aconteceu com o cara. teu microfone aí, cara? Isso nunca me Ele aconteceu cansou. antes. Ele cansou. Ele cansou Entrou em de falar. burnout. Ele tá na pausa restauradora O dele. microfone entrou em burnout, cara. Texto baixo. Ô, Arthur, Problema resolve. só dele testosterona, esse daí. Ó, eu preciso, a gente tem, deixa eu falar aqui, a gente Não, tem mas peraí, três eu minutos. preciso Então terminar vai, esse então raciocínio aí. termina que a gente tem, eu tenho Porque, mais uma ó, pergunta tem pra duas fazer. coisas, tá? Então Tem o vai. burnout do trabalho, remunerado, tá. Tem isso que você falou, da pausa, né? Da sociedade, Do tal. espasmo no tríceps. Espaço no brito, né? Tá. Da falta Mas de testosterona. A gente também precisa falar um pouco da maternidade, que foi meu terceiro burnout. Como que E pode recente. superar 3 burnout? Essa É daí isso, campeã, cara. essa Tem Zero. que ser Porque, esse. gente, a vida da mulher não tem opção. A gente não tem escolha. Não tem escolha. Então, com criança pequena, demandando, e assim, por mais que eu seja, a mentoria de carreira, a consultoria que eu faço, eu amo fazer. Eu posso passar 12 horas do dia trabalhando lindamente, feliz. E eu sou feliz. Eu sou uma mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma amiga legal, uma filha bacana quando eu trabalho. Quando eu não trabalho, eu não sou. Eu trabalho na minha carreira. Porém, a mulher não é só a carreira. Uhum. Então, a mulher por mais que tenha um parceiro participativo, né, que divide as atribuições, Mas as tem demanda que é responsabilidades só da da casa, mulher, na maternidade. sobrecarrega, entendeu? Mentalmente, quando a criança vai lá no quarto, é a mulher que acorda. O marido tá roncando e fala, vai. Não, Vai. não. Aí eu vou ter que me defender, O cara. marido tem Eu pessoa quero engajada. ir ajudar, mas assim, a Não, menina não, fez. não. Ela já levanta. Eu falei, É porque a calma, gente eu é vou. assim, mas você tem que insistir. Meu marido começou a insistir também. Ele falou, não, fica que eu vou. Daí eu comecei a tomar remédio e agora eu não acordo. Mentira. Não, mas Mas tem assim, demandas que é só da mulher. Sim, né? sim. Essa tem. exaustão. Daí o que acontece? Tive o Francisco, ainda tinha uma agenda de trabalho, consegui conciliar um pouco no início e fui entender esse sofrimento da mulher querer voltar para a carreira e do bebê e tal. E, gente, a nossa pausa maternidade, né, do CLT é 4 meses, 4 a 5 ali com férias. Para autônomo não tem. 45 dias eu já estava atendendo o cliente, Francisco chorando na sala e eu atendendo. E atendia cliente, às vezes, com ele no peito e vambora, e assim. Quando ele estava com 9 meses, um pouquinho mais desgarrado, eu consegui sair de casa para trabalhar em outros projetos, voltar para o Hub e tal. Aí, esse ano, em janeiro, assumi um compromisso diário com o Juice Hub. Eu falei, vou trabalhar, né? Vou assumir uma área lá, fiquei como head de relações institucionais e dando consultoria e mentoria e mãe, e esposa, e Chegou uma hora que eu falei, parei. Aí eu já tava psiquiatra de novo, remédio, psicólogo, sem tempo para fazer atividade física. Da hora que eu abria meu olho até a hora de fechar o olho, eu estava trabalhando de forma doméstica ou corporativa ou com alguma demanda. E toda essa pressão de novo, eu falei, vou cair de novo, tô caindo. E aí eu pra terapia negando de novo, porque a gente quer dar conta. Então, essa coisa do, precisa dar conta. A mulher não precisa dar conta. A gente quer dar conta, mas a gente não precisa. E eu tô vivendo, por isso que quando você falou, né, eu tô vivendo uma transição novamente para entender quanto do meu dia pode ser dedicado à minha carreira, quanto que meu filho precisa de mim, quanto eu preciso de mim sem filho, sem marido, sem trabalho, e quanto eu preciso do meu marido para me reconectar. E equilibrar todos esses pontos é difícil, com uma rede de apoio reduzida, ou às vezes, em alguns dias, às vezes é inexistente essa rede de apoio, né? Então, meu filho foi para a escola já com 1 ano. E aí, agora, recentemente, final de agosto, eu tive que tomar uma decisão. Falei, não posso mais ficar com tudo isso, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, abrir mão do Hub, e tô com as consultorias, as mentorias. Então, a gente não fica imune, né? É que nem a gripe, você ficou com gripe uma vez, você não vai pegar mais? Vai pegar, porque a imunidade baixa, porque você fica com a visão turva, e essas transições profissionais e pessoais, elas estão amarradas. Não existe transição de carreira sem falar de vida. É uma transição de vida e carreira. E não existe vida sem você levar em consideração a questão profissional. Por isso que eu quero, já caminhando para esse encerramento aqui, te perguntar. Existe um momento em que é tarde demais para você mudar de carreira se você está insatisfeito? Nunca é tarde.
Nunca é tarde. Você pode fazer isso com qualquer idade. Nunca pense que é começar do zero. Porque a experiência, a jornada da vida, ela traz muitas habilidades e muitas competências. E às vezes as pessoas se prendem a um currículo com cargos e funções e atividades. E a vida profissional, ela é muito além de um papel com as atividades e as funções que você exerceu. E se você for olhar com calma, que é isso que eu proponho no processo de mentoria, é olhar com calma para toda a sua jornada pessoal, profissional, o que você não quer fazer mais, em hipótese alguma. Ou o que você quer fazer. Às vezes você não sabe o que você quer, mas você sabe exatamente o que você não quer. E às vezes você não tem coragem de assumir que você não quer. Uhum. Porque você fala, é a única coisa que eu sei fazer. Se eu falar que eu não sei fazer isso, e não sobra nada. E você ajuda as pessoas a se reencontrarem nesse caminho? Por exemplo, não estou confiante, não tenho ciência se é isso que eu quero continuar. Você ajuda pessoas a entenderem se é aquilo que elas se faz sentido, se elas têm outras opções. Todo mundo tem opções. Todo mundo tem opções. O que faz a pessoa acreditar que não tem é essa baixa confiança. Uhum. Que às vezes o burnout traz, ou que a insatisfação profissional traz, ou que o excesso de trabalho, remunerado ou não, ele traz. Quando a gente está nesse desgaste emocional, a gente se sente incompetente, Uhum. impotente, improdutivo, incapaz. Eu, com toda a carreira que eu tinha, no auge do meu burnout, eu não conseguia atualizar meu LinkedIn. Eu me achava um nada. Eu não conseguia encontrar palavras para qualificar as minhas habilidades. Então, reconhecer o seu próprio eu valor, não conseguia. né? O seu próprio valor. Não dá. E é isso que as pessoas chegam, você né? Perdendo isso. Chega num ponto que você fala, eu não sei me vender, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso fazer. Como que eu fiz 30 anos, 20 anos isso, e agora eu vou começar do nada, ou do zero, fazer tal coisa? Aí é onde eu vou ajudar a recolher ali a história. Uma última pergunta para você, Nath, da minha parte aqui. Você acha que é possível a pessoa negligenciar que ela é infeliz no trabalho e ser feliz na vida pessoal? Aquela história de eu sou infeliz de segunda a sexta das 8 às 18 para ser feliz sexta, final do dia, sábado e domingo. Tem muita gente nessa condição. O que você diria para essas pessoas? Eu diria que essas pessoas que reproduzem isso, elas não estão conectadas com elas. E elas estão reproduzindo uma crença de que essa é a condição que ela precisa viver. Então, existem possibilidades, existem oportunidades. Eu estive nesse prédio aqui há poucos meses, contribuindo com um grupo de mulheres que tem a proteção da justiça, da Lei Maria da Penha, e para falar de carreira, porque as mulheres precisavam conquistar a independência financeira para poder viver outras condições. E a minha pergunta foi assim muito básica para elas. Eram poucas mulheres, aí uma delas me chamou a atenção. Eu falei, o que você gosta de fazer? O que você faz bem, que todo mundo te elogia? Que você faz de graça e que as pessoas gostam e procuram você para isso? Ela falou, escova no cabelo. Ela, nossa, minha irmã, minhas vizinhas, todo mundo pede para eu fazer porque eu faço muito bem. Mas eu não tenho curso. Eu falei, mas se você começar a cobrar R$20, R$30 a escova no cabelo, se essas pessoas que você já faz, você cobrar mais barato e das novas você começar a cobrar, você não consegue fazer um dinheiro? Ela não tinha pensado nisso. E é desse ponto. Então, a gente não está falando de, tenho que fazer outra faculdade, tenho que fazer outro curso, Claro que eu sou a favor de estudar, de se desenvolver, eu acho que o autodesenvolvimento ele é constante, mas a gente precisa falar com cada público com a realidade que vive. E sempre vai ter uma coisa que você faz muito bem e que você não enxerga aquilo como um potencial remunerável, mas pela sua baixa confiança. Aí eu perguntei, eu falei, o que te impede de cobrar? Ela, tem vergonha. Ninguém vai cobrar, ninguém vai aceitar. Eu falei, conversa com a tua irmã, vê se a tua irmã não te ajuda a arrumar clientes. E ela saiu super empolgada, pensando nisso, e me agradecendo e tal. Então, às vezes,
é um olhar, A é uma solução conversa. tá ali e a pessoa não consegue enxergar. Exato. Ô, Nath, eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E eu tenho certeza que tudo isso que foi falado aqui é de extrema importância aí para muita gente, né? Tem muita gente que vive esse processo, né, de mudança, que às vezes não tem coragem, que tem dificuldade. E se você é uma dessas pessoas, eu queria deixar o Instagram da Natália. Qual que é o teu Insta, Ná? É Fala aí. Natália com TH, _AOAO. É Sigam, estranho, mas é meu sobrenome. sigam a Natália, tá? Você que está passando por esse processo, com certeza ela vai poder te ajudar a você ter essa transição de forma mais confortável, tá? Você, cara, sempre muito bem pontual, né? Eu sei que todas essas questões os quais você precisou enfrentar fazem parte do lugar que eu acredito que você vai chegar. Assim como você disse, né? Só passa por situações de burnout, pessoas que realmente se arriscam na vida, engajadas, pessoas que se dedicam, e você é muito dedicada, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que você não dá 70, 80, você dá 100% de si, e que você realmente, a sua voz possa ecoar, e que centenas aí de pessoas possam te ouvir, que você continue ajudando e sendo uma voz nesse meio, né, que tanto a gente tem admiração por você. Obrigado, tá? Também quero te agradecer por você ter vindo, conhecer um pouquinho mais a tua história agora. Fiquei impressionado. Eu achei que um burnout tinha sido suficiente, mas ouvir 3, cara, me deixou até animado. Escreva livro, né, Daniel? Você poderia começar a escrever o teu livro, sim. Verdade. Essa história precisa ser dividida com mais pessoas, cara. Parabéns. Eu acho que esse tem que ter realmente um segundo programa, um segundo episódio, principalmente para a gente explorar essa transição, cara. Com certeza tem muita gente nos ouvindo que quer fazer essa transição e não sabe como. Exato. Acho que a Natália tem esse caminho das pedras para ensinar. Obrigado, Nath. Obrigada a você. Bom, dá suas últimas palavras aí, porque eu quero encerrar aqui deixando o placar. Vai, por favor. Bom, eu quero agradecer imensamente, Bruno, em primeiro lugar, que está sempre aí, a gente está sempre mantendo contato. Você, Juliano, eu admiro. Daniel, conheci a história dele, cheguei, ele estava contando a história dele para uma pessoa, e depois descobri que eu já conhecia ele, porque é uma pessoa que contribuiu com toda a criação do novo perfil profissional dele, foi uma mentorada minha. Então, tá tudo interligado, né? Tudo. E assim, de coração, eu desejo muito sucesso para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho lindo. Tem muito potencial também. Eu volto quando vocês quiserem, tanto quantas vezes vocês quiserem. Vocês realmente têm um lugar especial no meu coração. E só agradecer por essa oportunidade de vir, poder contar um pouquinho a minha história e contribuir com outras pessoas. Faço porque eu gosto mesmo. Obrigada. Nós que agradecemos o seu tempo, eu sei que é muito precioso. Eu já te indiquei para várias pessoas, continuo te Meu indicando. executivo. Exatamente. Executivo Isso. de vendas. Esse aqui porque a gente acredita de verdade, tanto é que minha esposa está fazendo um acompanhamento com ela, está fazendo essa mentoria com ela, já mudou muito a forma de pensar. Então, para vocês verem o nível de confiança que eu tenho, a minha esposa está fazendo nesse momento. Vocês que estão passando por essa dificuldade precisam conhecer um pouco mais a fundo o trabalho da Nath. Muito obrigado. E encerramos assim, 3-1, tá? 3-1. Placar final, Como 3 assim, burnout, gente? 8-1. Até a próxima. Um abraço. Tchau.